Salve pessoal, tudo bem com vocês? E aí? Tá acabando a reprodução? Vai continuar até janeiro? Como é que tá aí? Dá esse feedback pra mim. Por aqui vocês sabem, né? Eu já tô encerrando, né? E aí, Adriana, acabou a reprodução? O que a gente faz agora, né? Vamos descobrir, né, pessoal? O ano passado vai ser... Esse ano vai ser um pouco mais conturbado. Ô, Simon, peraí, filho. Esse ano vai ser um pouco mais conturbado, porque o ano passado, né, eu tinha menos casais. Esse ano eu tenho mais casais, né? Eu tenho 36 casais, fora os filhotes que nasceram aqui, né? Então vai ter uma logística um pouco diferente esse ano. Eu espero que eu consiga abrigar todos aqui, né? Igual abriguei o ano passado. O que eu faço primeiro, gente, né? Eu retiro as gaiolas, tá? Lavo todas, lavo aqui tudo, né? Pego a máquina, né? E lavo tudo, higienizo tudo, jogo um spray ali de SBP, algum spray ali anti-insetos, né? Porque esse período, principalmente do verão ali, ele traz muitos insetos, né? Muitos mosquitos, moscas, etc. Então eu higienizo aqui tudo primeiro, e aí depois eu aloco as aves onde elas vão permanecer esse período de muda, de manutenção e repouso, até iniciarmos, né, a reprodução do ano que vem, 2026. Então, o que eu faço, gente? Eu pego, né, depois de lavar e higienizar todas as gaiolas, aquelas gaiolas lá do fundo, gente, da W Esteves, ela tem mais ou menos 60 centímetros de comprimento, cada uma delas. Só que elas têm a divisória de chapa cega, né, do qual eu consigo retirar, e aquilo né, acaba virando uma voadeira de 1 metro. Então, todas as fêmeas aqui, eu as aloco naquelas gaiolas lá do fundo. Então, elas ficam ali o período de muda de pena, né, de manutenção e repouso, lá naquelas gaiolas. Então, todas as fêmeas, elas ficam ali. Adriana, mas elas não brigam, né, elas não têm problemas, não tem problema juntar todas as fêmeas? Pessoal, as fêmeas, elas não têm um comportamento tão agressivo quanto os machos. Então, o ano passado eu fiz esse manejo, não tive problema. Então, pode acontecer de uma fêmea ou outra ali, né, logo quando está se aproximando do período de reprodução, que elas começam a arrancar apenas uma das outras. Mas tirando isso, né, elas ficam numa boa juntas. Ô, Simon, você tá feliz, meu filho? O que tá acontecendo? Deixa eu conversar com o pessoal aqui, filho. Daqui a pouco você canta. Então, pessoal, continuando aqui, o Simon não tá deixando a gente gravar hoje, não. Hoje tá difícil. E aí, o que eu faço? Primeiro, né, então, individualizar as fêmeas. E aí, Adriana, e os machos, você também solta junto? Não, pessoal, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. É uma gaiola de 6 comedouros, né? E aí, o que eu faço? No meio delas aqui, eu ponho a grade divisória, tá? E uma chapa cega, né? Alguma coisa pra parar, né, a visão um do outro, para que eles não possam ali ficar se arranhando pela grade, né, na divisória, e acabar estressando um ao outro. E até alguns param até de cantar, Adriana, mas tem gente que nem faz isso e dá certo. Pessoal, é ok, né? Cada um tem o seu manejo. Mas aqui eu faço dessa forma, eu separo ali, mas não fica apertado, não, gente, vira uma gaiola de 3 comedouros. Se vocês olharem, né, pela grade aqui, ó, vai virar uma gaiola de 3 comedouros, que é normalmente, né, o tamanho das gaiolas que o pessoal individualiza as aves aí, né, principalmente os machos. Então eu faço essa divisória ali, né, ponho a divisória, né, uma chapa cega para que eles não se vejam, e eles também ficam ali, né, 2 machos em uma gaiola. Adriana, mas por que você não individualiza cada um numa gaiola de 3 comedouros? Não fica melhor e tal? Gente, fica melhor, mas eu não possuo. Então a gente trabalha com o que a gente tem, né, e aqui hoje o que eu tenho, né, são essas gaiolas de 6 comedouros, dos quais eu faço esse tipo de manejo. O ano passado eu fiz a mesma coisa e deu certo. Então, esse ano eu vou fazer de novo, né? É o que eu possuo e a gente trabalha com o que a gente possui, né? Quem sabe um dia eu consiga ter gaiolas individualizadas para cada macho? Seria um sonho? Seria. Mas hoje, né, o que dá para fazer é isso, e se tem resultado é o que vale, né, pessoal? Então eu faço isso com todos os machos, tá, pessoal? Então cada gaiola de 6 comedouros vira 2 de 3 comedouros e eu individualizo os machos assim. Adriana, mas não pode soltar os machos tudo junto, igual você fez com as fêmeas, não? Pessoal, acostuma dar problema, né? Ah, Adriana, mas já vi gente colocando em viveiro, né? Claro, viveiro é um espaço maior e tudo. Pode acontecer de brigas? Pode, pessoal, né? Pode ser que um macho mais territorialista, né? Eu percebo isso lá nos filhotes, por exemplo, já até falei isso pra vocês. Eles acabam debicando demais os machos mais, né, fracos, vamos colocar assim, né? Então os machos alfas, né?
eles acabam sendo mais agressivos, e aí eles acabam batendo muito em alguns outros machos, que são mais frágeis, né, vamos colocar assim, e eles podem entrar num estresse, podem até adoecer. Então, para que, né, se a gente pode, né, evitar esse tipo de problema, para que a gente vai correr o risco? Então, aqui eu só junto as fêmeas. As fêmeas, elas ficam juntas o ano todo. Agora, os machos, não. Nos machos, eu faço essa individualização deles, tá certo? Então, eu faço aqui, né, só lembrando, gaiolas de 6 comedores, minhas 2 gaiolas de 3 comedores, onde os machos ficam lotados durante esse período aí de muda de penas, manutenção e repouso, tá bom? Então, primeira coisa que eu faço. Gente, outra coisa que eu sempre queria, né, falar sobre isso, às vezes a gente não percebe, mas esse período, principalmente agora de muda, não sei como é que tá aí pra vocês, principalmente os filhotinhos, aqui dá pra encher uns 2 travesseiros de pena de passarinho por dia, né? Varre, varre, varre e tem peninha voando, né? Eu brinco aqui até com a minha mãe que é uma coisa de você pensar para paciência, né? É um exercício de paciência, porque você voa, o vento bate, elas voam tudo, e aí você varre de novo, então você fica ali um bom tempo varrendo penas, porque fica voando pena para todo lado. Então, nesse período, principalmente, gente, às vezes a gente acha que é relaxar, né? A gente já está cansado da reprodução, e aí a gente fala assim, agora eu quero relaxar, acabou as filhotadas, então agora é o momento de relaxar, muito pelo contrário. Agora que é o momento, para mim, assim, mais preocupante e de maior cuidado. Por quê, Adriana? As aves, gente, passou por esse período de reprodução, então houve-se um desgaste muito grande, né? Mais ou menos de 5 a 6 meses, dependendo de quando você iniciou ali a sua reprodução. Então, é um momento que as aves, né, estão mais fragilizadas. E aí, né, acaba sendo porta para patógenos, para doenças. Então, é um momento que a gente tem de maior cuidado, é agora nesse período de muda. Então, a gente precisa de continuar, né, com uma alimentação boa para eles, para que eles passem esse período de muda de penas e fiquem saudáveis. Às vezes, pessoal, o pessoal fala assim, Adriana, eu não tive resultado na reprodução, mas eu tenho aves de melhor fenótipo possível, eu paguei não sei quantos milhões de dólares, né, nessas aves, e eu não tive bons resultados. Pessoal, resultado para reprodução, ele começa agora. Às vezes a gente acha que não, mas já começa agora. Nesse período do qual eles estão na muda, né, e vão entrar no descanso aí na manutenção, se a gente não tiver os cuidados necessários, vai ficar assim uma ave fraca e aí na hora que chegar na reprodução, você não terá bons resultados. E aí você vai falar que é o criador que te vendeu uma ave ruim. E não é bem isso, né? Se você adquirir uma ave por agora, faça os cuidados corretos, faça o manejo de forma correta, não tenha preguiça, né, de dar um gazinho nesse finalmente aí. Por quê? Porque você vai ter, né, você vai colher esses frutos lá em 2026, quando iniciar a reprodução novamente. E aí eu faço essa reflexão com vocês, né? Adriana, agora eu quero parar de dar farinhado umedecido, eu dei farinhado umedecido no período de reprodução, agora eu já estou cansado. Gente, eu faço assim essa reflexão, porque pelo menos para os filhotes, como vocês sabem aqui, né, eu tenho filhotes de fator vermelho, né? Tem o vermelho, vermelho mosaico, enfim. Então, principalmente para os filhotes, gente, para que você possa extrair o melhor do fenótipo deles, vocês precisam se atentar na questão de pigmentação. Se vocês não pigmentarem agora, né, você só vai conseguir pigmentá-los depois, né, da muda lá de 1 ano, quando se passar em 1 ano. Então, você não vai conseguir ver, de fato, o potencial genético que aquela ave possui. Então, principalmente para os canais de fator, gente, agora nesse período de muda, continuem com a farinhada até encerrar, principalmente farinhada umedecida. Adriana, mas eu só forneço a seca e tem bons resultados. Que ótimo, pessoal. Eu acho que isso é individual de cada um, né? Eu vi um vídeo, inclusive, né, do criador aí, do Ivan, cria vermelho mosaico, né? Campeão brasileiro de vermelho mosaico. O Ivan não fornece farinhada umedecida para as aves dele e tem resultados, que é campeão. Né? Então, isso é individual de cada criador. Eu gosto de oferecer farinhado umedecido todos os dias, principalmente para os canais de fator, né? Fator vermelho aí, para mim adicionar o carotenoide e a cantaxantina, que eu tenho certeza que eles vão comer e vão pigmentar. Então, é a forma que eu acho melhor aqui de manejo para mim, apesar de ser mais trabalhoso, mas eu tenho mais segurança que eu sei que eles vão pigmentar. Tá certo?
Então é isso. E a outra coisa, gente, que eu queria falar com vocês, eu não sei como que vocês fazem aí na casa de vocês, né, no criatório de vocês, mas é de suma importância, gente, principalmente agora nesse período de muda, que a gente disponibilize banheiras, né, para que as aves possam tomar banho, porque ficam muitos resíduos ali, né, como é que eu posso dizer? Resíduos de organismos ali, né, nas penas dos canários, e que eles acabam coçando, às vezes nem é piolho, né? Às vezes é só esses micro-organismos que ficam ali, que dá essa coceira ali neles, pela questão da própria muda, né? A gente, quando não fica sem tomar banho, a gente não coça, né? Porque as células, elas ficam ali, né, na derme da nossa pele, como na derme ali das plumagens das aves, e eles precisam ali, né, tirar essas impurezas. E a única forma que se tem, gente, é com a banheirinha. Ah, Adriana, os meus tomam no bebedouro. Os meus aqui, quando, né, eu vejo que está muito calor, eles fazem esse comportamento também. Mas é de suma importância, gente, a gente propiciar, né, as banheirinhas com a água ali para eles. Eu adiciono aqui, pessoal, né, o vinagre de maçã, que é muito bom, né, tanto para a gente, né, quanto para as aves. Eu adiciono ali umas gotinhas para que eles limpem essas impurezas, né, esses micro-organismos que ficam alocados ali na plumagem deles, e que ajuda ali nessa saúde. Principalmente, pessoal, nas patas também. Às vezes a gente acha que não, mas quando eles estão ali nesses banhos ali, pelo menos semanais, as patinhas não ficam caroquentas, né? E querendo ou não, as patas é a porta de entrada para esses patógenos, porque eles pisam nas fezes, nas grades de fezes, pisam no puleiro, aí come. E então, assim, todo esse manejo, essa questão, eles acabam podendo contrair, né, alguma doença, né, pelas patas, e aí, né, vira um caos, né, gente? A gente sabe como que é difícil tratar ali fungos e bactérias, né, dependendo do que for, a gente pode até perder uma ave. Então, gente, dá esse gazinho agora, né, propicia aí a banheirinha com água, vinagre, ou até mesmo, né, o iodo. O pessoal usa muito iodo também, 10%, tá na água. Adriana, não tem essas banheiras chique, não. Gente, pega lá a margarina, né, banheirinha aqui, eu uso um monte de vasilha da minha mãe ali, entendeu? Eu também não tenho a quantidade que eu precisaria de banheiras, né? Então, eu utilizo, né, o que eu tenho. Fica a critério de cada um, desde que você disponibilize, né? Eu acho que o importante é esse, disponibilizar, né? A forma que a banheira não importa para eles, só quer uma banheirinha lá, uma água lá, para que eles possam se lavar, né? E tirar essas impurezas das plumagens deles, tá certo? Pessoal, eu acho que o recado era esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, do que a gente faz agora, eu vou postando, né, o que eu estou fazendo aqui desse período aí de muda de penas, de manutenção. E aí eu vou passando esse feedback, a gente vai trocando essas experiências, que eu também preciso da experiência de vocês, né, que já tem mais tempo, talvez, criando do que eu, e aí possa me ajudar também no meu manejo aqui, adaptar algumas coisas para que eu possa melhorar, né? Eu acho que a gente está na evolução, na constante evolução, e eu quero melhorar, eu quero aprender também, né? Estou estudando, tô vendo o feedback de vocês, né? Cada um com a dica ali e tal. Eu falei assim, opa, eu posso fazer isso também, que eu acho que é legal. Então, acho que é de suma importância. Então, já deixa o likezão, gente, por gentileza, é de suma importância para o crescimento do canal. Para quem não segue nas plataformas, Canaril JG Resende com Z. Dá essa força, essa moral. Todos os dias, gente, os números têm crescido, graças a vocês, graças a Deus, né? O trabalho, ele é cansativo, é exaustivo, né? É de 6 da manhã às 10 da noite, mas ele é recompensatório, né? Ele é gratificante. Se algum de vocês quiserem adquirir aves comigo, vocês sabem, né? Eu vou disponibilizar matrizes e filhotes, né? Quem quiser tá adquirindo aves comigo, será um prazer disponibilizar para vocês. Podem me chamar, né, no meu telefone 31 992 18 40 30, que eu tento, né, a gente tenta viabilizar. Eu não consigo enviar aves para outros estados, gente, né? Infelizmente eu não tenho ainda essa condição. Eu sei que tem algumas pessoas que fazem, né, esses taxas aí de envio de pets. Então a gente pode entrar em contato, ver se consegue levar, né? Dependendo do local.
ver quanto que fica, né? Se não fica tão oneroso, tão caro para vocês. Mas a gente vai viabilizando isso aí. Então, se você quiser adquirir um exemplar meu, né, da minha criação aqui, me chama no WhatsApp, novamente, 31 992 18 40 30, que a gente conversa. Então já deixa o like, faça seu comentário, o que você está achando do conteúdo, compartilhe o vídeo, pode ser uma informação útil para outros criadores, né, para outras pessoas, né? Já deixa a inscrição, gente, é de suma importância para o crescimento do canal, né? Já ativa o sininho lá todos, né? E agora o Instagram tem uma função, gente, o YouTube tem uma função de hypar os vídeos. É como se você desse um likezão no vídeo, né? Gostei demais. Então, se você puder aí hypar o vídeo, né? Ajuda demais com que o algoritmo do YouTube, ele evidencie mais os meus vídeos para que outras pessoas possam ter acesso também, né? Como vocês sabem, gente, né? Eu sou uma mulher que cria 36 casais, né, mais ou menos 165 filhotes, né, sozinha, e ainda alimento, né, essas redes sociais todos os dias, né, tento alimentá-la, né, e responder vocês. Então eu preciso muito da ajuda de vocês nesse sentido, né, de crescimento do canal, para que eu possa, né, estar alimentando ele de forma profissional, com qualidade e trazendo temas importantes para vocês que possam estar ajudando, tá certo? No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me chamar, pode me perguntar. Se eu souber responder, será um prazer, tá certo? Um forte abraço e fui!